Vamos falar um pouquinho sobre o que é a elaboração dentro do processo analítico? A elaboração, na verdade, é uma forma de você transformar suas dores, tá, em palavras. É quando eu consigo falar a respeito de alguma coisa. Para falar, eu tenho que compreender o que está acontecendo. Então eu tenho que me escutar, né? Eu tenho que escutar o que eu falo, eu tenho que observar o que eu faço. Freud, em 1914, ele escreve um texto chamado Recordar, Repetir e Elaborar. O que isso daí traz para ele? Traz uma percepção de um dos processos mais importantes dentro da psicanálise. Nós temos padrões de repetição, principalmente de traumas vividos por nós, de eventos traumáticos, que muitas vezes nós não temos consciência de que eles acontecem porque nós não sabemos a sua origem. Então, antigamente se acreditava que recordar a origem de um trauma seria suficiente para a cura, mas isso daí não acontecia. Até mesmo porque era bastante comum que houvesse uma espécie de amnésia, uma resistência em trazer novamente essas dores para o presente. Porém, Freud percebeu que havia uma repetição, muitas vezes, de fatos que ele ia pontuando dentro do processo de análise. Ou seja, havia uma repetição de alguns padrões. Por exemplo, um processo pelo qual o analisando passa por rejeição, que ele acredita ser rejeitado em várias situações, em relacionamento, na família, no trabalho, de repente ele leva isso para o setting. E passa, por exemplo, a fazer um processo de transferência em que ele começa a entender que o próprio analista o rejeita. Então vejam, vão se construindo as estruturas de compreensão do processo de repetição. Talvez ele não consiga resgatar o fato que aconteceu, ele não consiga recordar o fato gerador, mas ao perceber o processo de repetição contínua, ele vai aprender a fazer algo muito importante, que é lidar com isso dentro da sua vida, reconhecendo quando ele entra no processo e podendo trabalhar esse tipo de estrutura consigo mesmo, sabe, não se reprimindo, ou então tentando reverter dentro daquele momento de percepção e de consciência um fato que ele está o quê? Normalmente, habitualmente repetindo, ele pode frear isso tudo. Ele passa a se perdoar em algumas circunstâncias que antes o traumatizavam. Passa a entender que aquilo tem uma origem que o afetou, mas que ele pode conviver com isso.